E vamos chegando aí com a modelagem do nosso Flamingo gigante de 1,5 m, pessoal, tá bom? Vamos chegar aí com a massa. Peguei uma água aí, dei uma umedecida em toda a peça. Fiz um cimento aí 2 por 1, tá bom? A massa que eu uso nas minhas artes aí é a medida de 2 de areia por 1 de cimento, tá bom? Então não tem muito segredo. Cheguei aí com a primeira camada de cimento. Eu sempre trabalho com essa colherzinha, tá, pessoal? Também em todas as peças minhas sempre trabalho com essa colherzinha aí, porque ela me traz um bom acabamento aí, um bom detalhes aí nas peças aí, do jeito que eu me agrado, né? Então cada um tem o seu jeitinho de trabalhar. Tem uns que trabalham com as mãos, outros só trabalham com a colherzinha de pedreiro, outros trabalham com a faquinha e por aí vai se identificando aí com a arte, né? Então, fui preenchendo aí toda a peça com a primeira camada de cimento, trabalhando nesse lado aí, como vocês podem ver. Preenchi todo o lado aí com cimento, tá bom? Trabalhar esse lado aí para vocês acompanhar. O difícil aí é mostrar toda a peça para vocês, porque uma peça desse tamanho não tem como eu colocar em cima da mesinha giratória para a gente trabalhar ela todinha até o final para vocês acompanhar. Mas a gente vai trabalhando aí um lado todinho aí para mostrar para vocês e depois o outro lado aí que não tem como mostrar para vocês, tá bom, pessoal? Que não tem como ficar rodando a peça aí como na mesinha giratória. Então vou mostrando aí o acabamento de um lado e do outro eu vou trabalhando depois aí, tá? Fiz aí o preenchimento aí no bico também, na cabeça. Fui preenchendo aí certinho aí com a primeira camada. Como é o tecido, pessoal, eu não trabalho com muito pó de cimento, porque o tecido, se você não umedecer ele muito, dá para você trabalhar com bastante camadas aí, porque o tecido ele puxa, né? Ele puxa o cimento aí, puxa a umidade do cimento para você trabalhar com outras camadas por cima. Então, vai dar para a gente finalizar aí sem jogar pó de cimento aí, tá bom? Fui fazendo o outro lado ali para adiantar. O outro lado é o mesmo processo, pessoal. É cobrir tudo certinho com a primeira camada e logo na sequência vem para o outro lado trabalhar com os detalhes das penas. Acho que o mais difícil aí do Flamingo é o pescoço e a cabeça dele, né? Porque o corpinho não tem muito segredo. É praticamente quase igual aí as outras aves aí, né? A garça, seriema, o projeto é praticamente quase o mesmo. Fiz aí o preenchimento aí da parte de baixo, que é uma das partes mais difíceis também. O cimento não fixa direito, então a gente tem que ficar jogando um por cima do outro e até grudar certinho. Peguei o pincel úmido aí, fui dando o alisamento aí do pescocinho dele, pra gente ver onde que vai faltar massa, aí a gente vai acrescentando um pouquinho mais. Os meus flamingos, pessoal, eu sempre faço assim, eu gosto de deixar a base ali bem grossa, e vou afinando aí até chegar no pescocinho lá de cima, perto da cabeça. Nesse eu usei tecido, né, como vocês viram no passo aí anterior. Vou fazer agora os detalhes do rostinho aí, marquei ali para separar o bico, né. Fiz ali um arredondamento ali mais ou menos como vai ser o olho. Fiz o olhinho praticamente com os detalhes aí meio que puxado pro da garça, né. Peguei um rolinho aí de um canetão, com a tampa dele a gente vai fazer a marcação do olho aí, que é o tamanho bacana para fazer o olho do Flamingo. Então, peguei a minha ferramentinha aí que eu fiz também com arame, fiz o arredondamento do olhinho dele ali e fiz alguns detalhes aí. A cabeça dele eu vou deixar nessa proporção, para mim tá excelente. Agora quem quiser fazer maior um pouco, menor, o bico também mudar, tá? Eu vou deixar o meu assim. Joguei mais uma camada ali na parte onde vai a asinha, né?
O Flamingo ele não tem muitos detalhes de pena, né? É mais pelinhos. Mas eu costumo fazer aquelas penas maiores ali da asa e logo na sequência descer com os pelinhos ali de cima para baixo. Fiz alguns relevos ali de penagem, né? Que é a pena que sobressai em cima das penas maiores. Desci ali, provavelmente eu não sei depois que eu vou ver, eu vou perceber depois aí se eu vou descer um pouquinho mais essas penas ou não. Esses pelinhos da parte de cima. Eu fiz eles curtinhos porque eu queria que a parte das penas maiores se sobressaísse. Então eu desci poucos pelinhos ali de cima para baixo. E depois a gente vê como vai ficar. Se eu achar que vai ficar legal, beleza. Se não achar, depois eu desço mais um pouquinho eles ali. Dei o acabamento, né? Fiz aqueles detalhezinhos, pequenos riscos ali de penagem. E ficou assim o nosso Flamingo, pessoal, tá bom? Depois eu vou entrar com a parte de baixo, mas essa parte aí eu vim trazer para vocês, tá bom? Depois a gente vê se faz outro passo aí para vocês estar entendendo melhor aí como foi feito. Peguei o pincel, fiz o alisamento, acabamento ali bacana, fiz alguns riscos ali mais embaixo do pescoço para dar um acabamento bem bacana. Peguei o pincel e dei uma alisada nela, panela todinha para dar um acabamento bem legal. E ficou assim, pessoal, nosso Flamingo, tá bom? Passei todinho aí nela e ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Curte e compartilha. Valeu, galera!